Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, e leiamos dos versículos 12 até o versículo 17. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Vamos orar. Bom e gracioso Deus, nos ensina a sermos fiéis ao Senhor. Nos ensina, ó Deus Santo, a derrubar os nossos ídolos, a fugir da idolatria. Nos ensina a fugir da imoralidade. Nos ensina, por meio desta carta à igreja de Pérgamo, a sermos fiéis ao Senhor e a desfrutarmos das benesses que advém, ó Deus Santo, da pureza essa que o Senhor mesmo nos reveste dela por meio de Cristo Jesus. Sê conosco, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema que nós demos a essa exposição foi evitando o adultério espiritual. O adultério espiritual é então demonstrado nesta epístola, nesta carta, por meio da rendição à imoralidade e à idolatria por parte da igreja de Pérgamo. Isso é interessante porque a idolatria é abundantemente apresentada na Escritura, no Antigo Testamento, como adultério contra o Deus verdadeiro. Pois é você abandonar o Deus verdadeiro, o verdadeiro dono, Senhor, marido da igreja, por outros deuses, por outros amantes. E então a idolatria é representada também como um adultério. A idolatria é, nesse sentido, então, imoralidade contra Yahvé. E de maneira interessante, aqui nesta carta, a idolatria anda de mãos dadas com a imoralidade sexual. E porque, de certa maneira, a imoralidade sexual é um espelho da idolatria, e a idolatria é um espelho desta imoralidade. E ambas são abominações diante de Deus. Imoralidade sexual é idolatria, e idolatria é imoralidade espiritual contra Deus. Cristo então deixa explícito aqui para a igreja de Pérgamo que ele não tolera tais abominações. Ao ponto que Cristo já tem anunciado o seu juízo sobre os infiéis, e chama estes infiéis a se arrependerem, a voltarem ao caminho da justiça. No entanto, aos fiéis nessa epístola é prometido algo maravilhoso, grandioso. É prometido a eles um prazer que dista infinitamente dos prazeres que a imoralidade ou que a idolatria pode oferecer. O prazer da adoração verdadeira, o prazer da pureza é incomparavelmente melhor e superior a qualquer prazer
efêmero que fluem, que brota da carne. Ora, queridos, a promessa aqui é que os fiéis provarão do maná escondido, receberão uma pedrinha branca e terão um novo nome. O que isso significa? É o que nós, então, veremos. Esta epístola, então, nos ensina a evitarmos o adultério espiritual. Entenda adultério espiritual, então, bifurcado aqui na prática da idolatria e da imoralidade sexual. Tudo bem? Então, dito isso, a nossa exposição ela vai ser bem simples. Então, nós veremos os pontos que são levantados no nosso texto. Então, falarei um pouquinho acerca desses pontos e aplicarei, e assim, então, será a nossa exposição. Então, veja, no versículo 12 e 13, nós lemos: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, o versículo 12 a 13 nos ensina acerca da necessidade de sermos fiéis em um mundo idólatra e imoral. E esse texto nos ensina isso por meio de alguns subpontos que fluem dessa carta, ok? Então veja, em primeiro lugar, nós já aprendemos aqui de cara que Deus julga a sua igreja por meio da sua palavra e da pregação ou da exposição pública da Escritura. Nós temos aprendido isso desde as cartas anteriores. Então Cristo, ele comunica a sua vontade à igreja num contexto de culto público, por exemplo. E vimos que no contexto de culto público, Cristo governa a sua igreja, ele adverte a sua igreja, ele consola a sua igreja, né? E aqui, nesta carta, nós aprendemos que por meio da exposição pública da palavra de Deus, por meio da escritura e da pregação, da mensagem por parte do anjo, do mensageiro, no contexto de culto público, Deus também julga o seu povo. E isso é inferido já do versículo 12, quando Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa linguagem da espada afiada refere-se ao juízo de Deus. Se você analisar, o próprio texto vai explicar isso. No versículo 16, quando o Senhor chama aquela igreja ao arrependimento, o Senhor diz a ela: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Esta é a promessa. Nós encontramos, queridos, essa linguagem também no livro do profeta Isaías. Se você abrir em Isaías capítulo 55, você verá, Isaías 55, versículo 11, você lerá o seguinte: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então veja, o Senhor está falando aqui acerca da sua profecia, da sua palavra dada como comanda por parte dos seus profetas. E esta palavra jamais voltaria vazia. Então a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, o comunicar da Escritura Sagrada ou da profecia recebida que nós temos aqui na palavra de Deus, na Escritura, temos a certeza da parte de Deus que esta palavra não volta vazia. E como ela não volta vazia? Se nem todos atendem a ela. A palavra de Deus, ela serve tanto para a salvação e para a santificação do eleito, daquele que foi regenerado, quanto também para a ruína, para a perdição daqueles que são reprovados, são os réprobos, os que não foram eleitos. Hoje pela manhã nós vimos que os mesmos meios que Deus usa para
abrandar uns, ele também usa para endurecer a outros. É isso que acontece por meio da palavra de Deus. Por sua palavra, Deus julga o seu povo, julga a sua igreja. Em Hebreus, nós vemos também a palavra de Deus sendo apresentada em Hebreus 4,12 como uma espada de dois gumes, como uma espada afiada. E é isso mesmo que a palavra de Deus é. Então essa linguagem aqui do versículo 12 é para nos mostrar que Deus julga a sua igreja por meio da sua palavra. Mais à frente nós veremos que esta espada também, que sai da boca do Senhor, ela está intimamente vinculada com uma sentença de juízo destruidor. Mas mais à frente nós pontuaremos isso. Dito isso, ainda no nosso texto, nós vemos aí no versículo 13 que o Senhor então exorta a igreja ao reconhecer que a igreja de Pérgamo, uma boa parte dos membros daquela igreja, havia se mantido fiéis, a maior parte daqueles membros haviam se mantido fiéis num lugar extremamente hostil ao Senhor, pois num lugar onde há o trono de Satanás. Aqui a ideia é que é um lugar onde a ação de Satanás era mais visível. E nesse lugar extremamente hostil, muitos daquela igreja se mantiveram fiéis. E aprendemos aqui no versículo 13. O Senhor nos chama a sermos fiéis, a mantermos a fidelidade no mundo hostil onde Satanás é adorado. Tá bom? Então veja, o versículo 13 diz: conheça o lugar onde habita, onde estás o trono de Satanás. Essa é a primeira declaração. Ali estava o trono de Satanás. O que isso significa? Pérgamo foi a primeira cidade a construir um templo para o culto ao imperador. Também, esta cidade ela se regozijava em ser reconhecida como guardiã do templo. Pérgamo também era um centro para o culto de Esculápio. Esculápio é o deus da cura, cuja imagem é uma serpente notável, né? Uma serpente que é reconhecida como um notável símbolo médico, inclusive nos dias atuais. Então, um dos símbolos da medicina é uma serpente, não é? E, ademais, uma colina por detrás de Pérgamo, em forma de um cone, era um local de vários templos pagãos. Entre eles, havia na forma de um trono de Zeus. E Zeus é tido como o pai de todos os deuses, ou como o principal de todos os deuses. Quando eu vou para a Escritura em 1 Coríntios, e você pode abrir lá 1 Coríntios 10, 19 a 20, nós aprendemos em 1 Coríntios 10, versículo 19 a 20, que quem adora a ídolos, na realidade está adorando a demônios. É isso que a Escritura vai nos afirmar. Versículo 19 diz assim, do capítulo 10 de 1 Coríntios: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis sacrificados aos demônios. Então, aquela cidade era extremamente devota ao imperador, tinha um trono, um templo para o imperador, tinha um local especificamente dedicado aos deuses pagãos, onde havia um trono para Zeus, tido como o maioral dos deuses gregos. E vemos também que aquela cidade ela era conhecida pelo culto a Esculápio, cuja imagem é uma serpente. E de maneira interessante, a serpente também é uma imagem ou um símbolo de Satanás. Ele é apresentado como uma serpente, como um dragão nas Sagradas Escrituras. Então, devido a toda essa carga idólatra que acabava oprimindo a igreja do Senhor ali naquela cidade, é dito que naquela cidade havia o trono de Satanás. Até mesmo, como nós já pontuamos desde a carta à igreja de Esmina,
devido às associações comerciais que haviam ali no Império Romano e nessas cidades da Ásia Menor, os cristãos eram obrigados a cultuar os deuses e o imperador para poder ter o seu comércio legalizado. Do contrário, eles seriam perseguidos. No contexto de Apocalipse, economia e a política eram as principais ferramentas de Satanás. Basta você ler o capítulo 13 de Apocalipse que você verá isso claramente. Por meio da besta, daqueles que sem o sinal da besta não poderiam comprar, não poderiam vender. Então eles eram oprimidos. E esse sinal da besta apontava para uma realidade ali já do primeiro século, da era cristã. Então economia e política estavam intimamente relacionadas ou melhor, eram ferramentas e armas usadas por Satanás para perseguir e oprimir a igreja. No mundo assim hostil, idólatra, a igreja é chamada a ser fiel. E é interessante porque é exatamente isso que aquela igreja é ali em Apocalipse. Pois é dito, Cristo diz, conheço o lugar onde habitas. Cristo sabe da situação da igreja. Já inferimos isso dos estudos anteriores. E o Senhor sabe que esta igreja estava conservando o nome de Cristo e não estava negando a fé. Então veja, essa é uma característica daquela igreja. Conservar o nome de Cristo. Nos lembra muito o que aconteceu com Moisés, conforme descrito lá em Hebreus 11, 24 a 26, onde ele preferiu o opróbrio de Cristo do que os prazeres transitórios e o pecado que havia no Egito. Num mundo onde nós somos tentados financeiramente, onde nós somos tentados por meio de imposição ou de perseguição por parte do mundo, de Satanás e da nossa cultura, qual é o nosso dever? O nosso dever é mantermos-nos firmes, fiéis ao Senhor. Você tem se mantido fiel ao Senhor? E ali naquela igreja havia um irmão que se manteve tão fiel ao ponto de ter sido assassinado. Foi Antipas. A igreja, queridos, continua sendo odiada pelo mundo. É bem verdade que as nossas perseguições aqui são de outra natureza. Entenderemos um pouquinho disso bem melhor no estudo de terça-feira. Mas toda vez que a igreja demonstra sua fidelidade ao Senhor, ela vai ser oprimida. Isso joga a luz para o fato de que muitas vezes o nosso conforto ele é oriundo não de uma paz ou suposta paz no lugar onde nós moramos, mas talvez porque a nossa expressão de fé e a nossa fidelidade, elas não têm sido tão vívidas, mas talvez o nosso comprometimento com o Evangelho pareça um pouco pusilânime, acovardado, tímido, recatado demais. Essa igreja, queridos, era uma igreja que se manteve fiel, mesmo no lugar onde havia o trono de Satanás. Satanás continua perseguindo a igreja. O mundo, diz a Escritura, jaz no maligno. Nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos. Nada nesse mundo ocorre sem ter nenhuma relação com a igreja. Vimos hoje pela manhã que tudo Deus em sua providência dirige e dispõe para o bem da igreja. Dito isto, é importante que você entenda que Satanás labora contra a igreja. Satanás persegue a igreja. Depois leia o capítulo 12 de Apocalipse. Não sejamos tomados por uma espécie de ceticismo que ignora a ação de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele usa? Sim, ele continua usando política, ele continua usando economia, ele continua usando a cultura contra a igreja. Não pense que toda a imoralidade desencadeada, que toda a inversão de valores desencadeada neste país é algo que ocorre sem a malícia, sem a astúcia de Satanás. Não, queridos, não pense assim.
Satanás continua laborando contra a igreja. Por isso, ainda hoje, nós precisamos manter-nos fiéis, mesmo que o mundo inteiro adore a Satanás. Mas veja, o versículo 14 e 15. Cristo vai então proferir algumas advertências contra aquela igreja, advertências que são bem apropriadas para nós também. Diz assim o versículo 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vemos aqui algumas advertências do Senhor. O Senhor reconhece a fidelidade daquela igreja, mas o Senhor está atento a um fato curioso. No meio da igreja tem algumas pessoas que não são tão fiéis assim, que estavam flertando com o mundo, que estavam flertando com a idolatria e com a imoralidade sexual. Será que no nosso meio também não há isso? Veja, nós temos aqui uma advertência clara contra a idolatria. O texto diz: tenho todavia contra ti os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, por avareza, e você deve se lembrar bem da história lá em Números 25, de 1 a 3. Ele foi pago para amaldiçoar o povo do Senhor. A figura de Balaão é para enfatizar o aspecto financeiro que a igreja estava sendo tentada e que estava cedendo por iniciativa de alguns. Jacob Bill diz o seguinte: os falsos mestres argumentavam que os cristãos podiam ter relações mais estreitas com a cultura, as instituições e as religiões que julgasse próprio. Ora, queridos, fazer parte da cultura na época implicaria em não se ofender com a idolatria, implicaria em não se ofender com a imoralidade. Às vezes até se incentivava que a igreja cedesse nesses termos um pouco, fosse mais tolerante, fosse mais envolvida culturalmente com estas coisas, fizesse mais vistas grossas. Veremos isso claramente no caso da igreja de Tiatira, onde a situação estava ainda mais caótica. Mas ainda aqui em Pérgamo, encontramos alguns que tinham essa visão e esta mentalidade. E eles diziam que podia comer coisas sacrificadas a ídolos. E aqui nós sabemos muito bem que a comida sacrificada a ídolo não é sacrificada a ídolo porque o ídolo nada é. A comida ela não é pecaminosa em si mesmo. Embora o ato de sacrificar comida a um ídolo seja pecaminoso, mas Paulo vai deixar claro lá em 1 Coríntios 10, 25 a 31, que tudo deve ser comido e bebido para a glória de Deus, né? Pois o ídolo nada é. Ao mesmo tempo, Paulo vai dizer que é pecado participar de culto aos ídolos. Seria semelhante, nos dias atuais, participar de um culto ecumênico, onde você vê ali seitas que ofendem ao Senhor de mãos dadas com igrejas que deveriam honrar o Senhor no mesmo culto. O culto ecumênico nos dias atuais é algo terrível. Da mesma sorte, tem havido atualmente um retorno de uma boa parte dos cristãos a práticas romanistas. Sim, a igreja de Roma, que outrora, nos séculos 16, 17, 18, era vista como sinagoga de Satanás, que muito perseguia os cristãos devido às suas superstições, que muitos irmãos nossos morreram porque julgavam todas essas coisas caríssimas. Igreja essa que derramou tanto sangue de nossos irmãos devido às suas superstições. Atualmente há uma gama de evangélicos querendo retornar a essas superstições. Então o que Deus está proibindo aqui é exatamente isso, é um comprometimento com a teologia satânica dos ídolos.
É um comprometimento, uma aproximação do altar dos ídolos. Não há nenhuma sociedade entre o altar dos ídolos e o altar de Deus. Porque aquele que adora ídolos adora Satanás. E é o que nós vimos agora há pouco lá em 1 Coríntios 10 também, versículo 14 a 22. Quem adora ídolos adora a Satanás. Então a igreja de Pérgamo deveria se manter fiel e não ceder às pressões do mundo em que ela estava envolvida. Não, ela não deveria amenizar o seu comprometimento com o Senhor, dizendo: eu posso participar, mesmo que talvez seja só um pouquinho, eu preciso disso. Não, a igreja de Pérgamo, na sua maioria, não estava cedendo a essas pressões. Todavia, alguns estavam. Alguns encontravam uma forma de pecar e ter paz de consciência. E é por isso que o Senhor, então, apela para eles e diz que ceder à idolatria é cair no pecado de Balaão. A palavra Balaão pode significar duas coisas: aquele que governa o povo ou aquele que destrói o povo. E era isso que o profeta Balaão estava se propondo, destruir o povo. E aí o texto também tem uma advertência contra os nicolaítas. Diz assim, no versículo 15, que outro sim, isto é, da mesma maneira vocês têm aqueles que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Como alguns caíram no pecado de Balaão, outros estavam caindo no pecado dos nicolaítas. Então, nicolaítas possivelmente vem da expressão Nicolau. E o nome Nicolau significa literalmente aquele que vence o povo. É um termo análogo, sinônimo de Balaão. É como se fosse um equivalente grego para o Balaão hebreu, né, do Antigo Testamento. Então era como se houvesse alguém, uma espécie de Nicolau, de nicolaítas. Pode ser tanto uma pessoa que estava propagando isso e alguns estavam seguindo, quanto uma adaptação do nome. Os discípulos de Balaão, os que seguem a conduta de Balaão, são balaamitas, digamos assim, e aí transliterado por grego ficaria nicolaítas. E por que eles são chamados assim? Porque a semelhança dos filhos de Israel, né, que foram tentados a comer coisa sacrificada a ídolos e a praticar prostituição. Assim também na igreja de Pérgamo, alguns estavam sustentando a doutrina dos nicolaítas. E os nicolaítas defendiam exatamente isso, que deveriam ceder aos cultos pagãos, e acreditavam que isso não necessariamente colocava em xeque a sua fé. Mas o Senhor adverte claramente aquela igreja de que fazer isso é idolatria. Ok? Fazer isso é idolatria, mas não apenas isso. Aquela igreja deveria também se abster da imoralidade. No contexto grego, no contexto greco-romano, imoralidade e idolatria andavam juntos. Porque uma das formas de se cultuar muitos deuses pagãos era por meio da imoralidade. Haviam prostitutas culticas naquela época. Então os cultos aos deuses pagãos eram altamente sensuais. Haja vista que até mesmo as imagens dos deuses gregos são sensuais. Não é? E alguns estavam cedendo a isso, infelizmente. Mas a Escritura é contra a idolatria. E a Escritura é contra, inclusive, a imoralidade sexual. A Escritura, inclusive, diz para você fugir de ambas as coisas. Você deve fugir tanto da idolatria, quanto você deve fugir da imoralidade sexual. As duas coisas são abomináveis ao Senhor. Esta é a promessa, ou melhor, a advertência que nós temos da parte de Deus. Se você abrir lá em 1 Coríntios 6,18, você vê a seguinte advertência: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Por isso que a imoralidade sexual é idolatria também.
Porque se meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso tratá-lo de qualquer maneira. Ele deve ser regido pelas leis, pelos critérios divinos. Então, quando eu faço do meu corpo um templo, não do Espírito, não de Deus, mas de ídolos, eu estou cometendo idolatria. E a Escritura, então, me chama a fugir da idolatria. É isso que devemos fazer, queridos irmãos. Fugir da idolatria. Fugir da imoralidade. Ademais, a Escritura vai deixar claro que a imoralidade é um pecado que clama pela vingança de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 em diante, nós lemos. 1 Tessalonicenses 4, 3 em diante. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus. Deus é vingador contra essas coisas. É o que o texto deixa claro. Tá bom? Então veja, a igreja de Pérgamo deveria se manter fiel, mesmo no mundo hostil. Como é que isso se relaciona conosco hoje, queridos? Vivemos num mundo que a idolatria e a imoralidade é propagada abertamente. A imoralidade está batendo na porta dos nossos ouvidos, por meio de músicas, de frases, de palavras torpes. Está batendo na porta dos nossos olhos, por meio de propagandas, por meio de filmes, enfim, de uma série de outras coisas. Vivemos num mundo imoral, esta que é a verdade. As obrigações do Senhor para nós diminuíram? Ou nós devemos ainda manter-nos fiéis? Sim. Mesmo que o mundo idolatre essas coisas. Por isso, meus irmãos, deixa eu falar aqui pertinho de você, mais próximo. Não negocie esses princípios. Não considere a imoralidade algo normal. Não considere a imoralidade sexual, a lascívia, algo de só menos importância. Não empreste os seus lábios para falar palavras torpes, palavras de baixo calão, de teor sexual, pejorativo, baixo, que desperta a lascívia. A Escritura claramente nos ensina que impudicícias desta natureza nem sequer deve ser nomeada no meio de nós. Não baixe os seus critérios, porque o critério de Deus mantém-se em pé, firme, inalterado. Você compreende o que eu estou falando? Não considere a imoralidade algo normal, é algo abominável, é idolatria, é algo que a Escritura diz para mim e para você, fuja. Não é algo para encararmos de frente, para flertarmos com ela, é algo para fugirmos dela. Tudo bem? Encontramos também aqui uma advertência nesse texto contra a tolerância pecaminosa. Como assim? Veja, vivemos em dias que é intolerável quem não é tolerante com determinadas questões, mesmo que elas sejam erradas. O pluralismo ideológico que toma conta de nossa sociedade, o relativismo ideológico que permeia todas as camadas de pensamento do mundo atual, acaba forçando-nos a não termos, em hipótese alguma, posições firmes. Nós não podemos dizer que algo é errado, que algo é certo. Pelo contrário.
Tudo deve ser tolerado. A única coisa que não é tolerado é que alguém não tolere algo. Cristo, como Cristo pensa diferente? Vocês viram lá na igreja de Éfeso, Cristo dizendo para a igreja de Éfeso: tenho, porém, a teu favor, que tu odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Cristo odeia o pecado, Cristo odeia a heresia. Agora veja, contra a igreja de Pérgamo, Cristo diz que esta igreja estava fazendo o oposto da igreja de Éfeso. Tenho, todavia, contra vocês o quê? Que vocês sustentam, que vocês toleram a doutrina dos nicolaítas. Por isso Cristo chega e então vai proferir ameaças, ao mesmo tempo que chama ao arrependimento. Queridos, vivemos uma época que a palavra tolerância é idolatrada, onde se tolera tudo, menos a verdade. É como Theodore Dalrymple muito bem pontuou. O sentimentalismo vigente de nossa época é o progenitor, o avô e a parteira da brutalidade. Vivemos uma época cheia de mimimi, de sentimentalismo tóxico, ao ponto que nada que for crítico à condição vigente, nada que for crítico ao pensamento dominante da nossa sociedade deve ser aceito. Então é intolerável que alguém seja, em alguma medida, intolerante, exceto se essa intolerância for contra a verdade. Aí sim, essa intolerância ela é bem-vinda. E é por isso que esse tipo de sentimentalismo é o parteiro, o progenitor da brutalidade. Pois esses que são extremamente tolerantes, eles são brutais com aqueles que se opõem ao status quo, aqueles que se opõem ao modus vigente. Por isso, queridos, nós precisamos ser menos tolerantes com os pecados de nossa geração. Como nós precisamos de pessoas como João Batista na atualidade. Precisamos dizer que o errado é errado. Não, errado não é quase errado, ele é errado e ponto final. Sim, devemos dizer isso com amor, mas devemos ser claros naquilo que nós estamos falando. Mas isso pode ser chocante. Não ceda a esse sentimentalismo tóxico, porque ele é brutal, ele volta-se contra você. Cristo, então, ele se opõe veemente contra a tolerância de muitos da igreja de Pérgamo, que achava que poderia viver tranquilamente na sociedade, mesmo que aquela sociedade quisesse forçá-los a pecar contra Deus. Ora, queridos, não devemos ceder a esses caprichos. E aí o versículo 16, então, nós encontramos aqui uma advertência, ou melhor, uma ameaça contra o adultério sexual e espiritual. Cristo diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. É o que Cristo diz. Primeiro ele chama ao arrependimento. Veja como Cristo é longânimo, queridos irmãos. Ele dá tempo, ele chama o pecador ao arrependimento. Ele diz: eu estou vendo. Não se engane, ele vê, ele sabe dos nossos pecados. Por que ele não nos destruiu? Ele está nos dando tempo. Isso não significa que ele está avesso ou que ele não olha para a nossa situação. Ele olha. O olhar dele está sobre nós. Mas ele é gracioso. E ele está nos dando tempo. Ele está dando tempo. Ele deu tempo a essa igreja. Mas vemos aqui um juízo iminente anunciado. Arrepende-te. Venha a ti sem demora. A ideia é: você não sabe quando o juízo vai bater a porta. Você não sabe qual é o último dia da tua vida. Você não sabe até quando viverá. Então arrepende-te, porque eu venho sem demora. Eu venho de uma maneira que você não estará prevenido. Então arrepende-te, porque eu vou pelejar contra ti com a espada da minha boca. Ora, queridos, essa linguagem é interessante, porque ela aponta em um primeiro plano para a palavra de Deus. Se você perecer, todos aqueles que perecem
serão julgados de acordo com a justiça da lei da palavra de Deus. Ninguém conseguirá ficar sem mácula diante da retíssima e justa palavra de Deus. Não há como disputar contra ela. Diante dela todos são culpados, já disse o apóstolo Paulo em Romanos. A lei foi dada para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Mas também, queridos irmãos, precisamos entender que essa expressão aponta também para aquele juízo de Cristo, em que ele destruirá o homem da iniquidade, em que ele destruirá os opositores de Deus, em que ele destruirá todos aqueles que se mantêm avessos à palavra de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, nós lemos: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, pelo sopro da sua boca. Basta uma ordem de Cristo e tudo se desfaz. Você acha isso algo difícil demais? Foi por meio de um pronunciamento verbal que o universo veio à existência. Pela sua voz e pela sua palavra, o Senhor pode plenamente destruir os seus inimigos. E Ele o fará. Mas veja, Cristo é gracioso. Ele dá essa ameaça ao mesmo tempo que chama ao arrependimento. Arrepende-te. Destrua os ídolos do seu coração, meu querido irmão e minha querida irmã. Abandone a imoralidade. Sim, eu sei, é muito impossível, a sua luta é muito terrível, mas há graça em Cristo Jesus. Corra para a cruz, corra para Ele, crucifique o seu velho homem na cruz do Calvário. Recorra a Cristo, mas não prefira a sua imoralidade, não prefira os seus ídolos. Destrua-os em Cristo, senão Cristo destruirá você. E por fim, esse texto então termina nos lembrando de uma promessa maravilhosa aos que são fiéis. Como a Escritura é perfeita. Ela tem advertência aos ímpios, ela tem promessas aos pios, aos piedosos, e ela tem graça, inclusive, para aquele que está em pecado, e aí a Escritura chama ao arrependimento, porque, afinal de contas, a vida de todos, mesmo dos melhores santos, é marcada pelo pecado. E o Senhor, então, convida ao arrependimento. Mas agora o Senhor promete graça aos piedosos. Mas eles já vivem por graça. Mas agora são promessas graciosas. Perceba. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já abordamos isso nas outras cartas. O que o Espírito está dizendo às igrejas? Atenda a minha voz. Ouça a palavra de Cristo. Lembre-se que esse é o papel do Espírito Santo. Fazer com que eu e você creiamos no que Cristo diz. Apesar de mim, das minhas debilidades, da minha incapacidade, das minhas fraquezas, o Espírito Santo poderosamente age no seu coração. Apesar desse meio tão estranho, que está, infelizmente, substituindo momentaneamente a pregação da palavra de Deus. Apesar desse meio, e contra esse meio, como aprendemos hoje também pela manhã, o Espírito Santo vai e fala ao seu coração. Ele tem falado ao seu coração. Então ouça o Espírito. Não é a mim que você tem que escutar, é o Espírito. É Ele que comunica no seu interior. Eu consigo mal comunicar aos seus ouvidos. E o que o Espírito diz? Ao vencedor, já vimos que esse vencedor nas cartas anteriores significa aquele que está vencendo. Dar-lhe-ei do maná escondido. Ora, queridos, Cristo é o verdadeiro maná. Quando o povo no deserto pega o maná, que era o pão que estava caindo do céu, lá em Êxodo 16:15, está escrito, o povo diz, o que é isto?
No hebraico, no original, literalmente o povo pegava e dizia: quem é este? A referência não é a algo neutro, não é uma coisa, mas é alguém. Quando chegamos lá em João 6, do versículo 32, 33 e 35, Cristo diz que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele é o nosso maná. Aqui a promessa é de nos alimentarmos não apenas de Cristo, já fazemos isso espiritualmente por meio da fé na participação da ceia. Mas aqui a ideia é que nós somos chamados a participarmos das bodas do Cordeiro. Somos chamados ao grande banquete, a nos alimentarmos com Cristo, a participarmos de sua festa. E por que a ideia do maná aqui? O maná aqui contrasta, queridos, com a comida sacrificada aos ídolos. Você não precisa ser tentado a comer comida sacrificada a ídolos em cultos e templos pagãos. Sim, se alguém bater na sua carne, algum idólatra lhe der alguma comida, dê ações de graças e coma. A Escritura diz isso claramente, pois o ídolo nada é. Mas você não precisa ir para cultos idólatras supersticiosos e participar de seus banquetes lá. Mas a vida é tão difícil porque tem tantas delícias nesses cultos ecumênicos e coisas do tipo. Há uma comida mais saborosa e deliciosa. Você comerá junto com Cristo Jesus naquele grande banquete. Esta comida é superior aos ídolos. Mas veja, esse maná refere-se também ao próprio Cristo. Se alimente dele, por meio da palavra dele, por meio dos sacramentos. Ele é muito melhor. E ele não é visível, não é palpável, ele não engorda os teus olhos. É um maná escondido, mas que alimenta a sua alma. Mas também perceba que esses também recebem uma pedrinha branca, diz o versículo ainda 17. Come o maná escondido e recebe uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca aponta para a pureza, é um sinal de pureza. Há uma relação entre a pedrinha branca e o maná, ambos são brancos. O maná, se você abrir lá em Números 11, 7, era da cor do bidélio. Bidélio é uma pedra branca, ok? E a cor branca em Apocalipse descreve a justiça dos santos, aqueles que são justificados em Cristo Jesus. Você percebe isso em Apocalipse 3, 4, que ali há uma promessa na igreja de Sardes, não é? Uma constatação, na realidade, é dito lá, Cristo diz àquela igreja: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E essa ideia do branco você ainda vê lá em Apocalipse 6, 2, em Apocalipse 19, de 8 a 9, em Apocalipse 19, versículo 14. Descreve a justiça dos santos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que estão vinculados a Cristo. Então aqui a ideia é: não cedo à imoralidade, porque é uma pureza que é dada a vocês, que é superior a qualquer mácula da imoralidade e da idolatria. Também no contexto judaico, a pedrinha branca, ela era muito usada como passe de admissões para ocasiões especiais. Eram pedras também usadas em contexto de absolvição. Tinha esses dois sentidos. O que significa isso? Era como um convite. Aquele que tem aquela pedrinha branca, de uma maneira específica, era convidado para uma ocasião especial, que era dito àquele que recebia então este sinal, essa pedrinha. Mas também era usadas em contexto de absolvição, para dizer que alguém era justificado, que não havia mais nada contra aquela pessoa diante de um tribunal humano. Aplicando isso, a ideia é que aqueles que se mantiverem incontaminados, digamos assim, que se abstiverem dessas coisas, há uma promessa maravilhosa para eles, serem admitidos à presença do Cordeiro. E a promessa é que eles já estão absorvidos de qualquer penalidade.
Então a ideia da pedra branca seria de convite e admissão como justificados à festa do Cordeiro para comerem do maná. E aí, por fim, é dito que eles receberam um novo nome. Em Apocalipse 3,12, é Cristo quem tem um novo nome. Logo, esse novo nome diz respeito à nossa identificação com Cristo. Diz respeito a estar na eterna presença de Deus, algo verificado ainda em Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Receber um novo nome significa receber uma nova posição. Lembre disso dentro do contexto, por exemplo, judaico. Abraão se chama Abraão, porque agora ele é pai de muitos. Então, uma nova condição ou status. Jacó, o enganador, se chama agora Israel, povo de Deus. Então, uma nova condição, um novo status. E nós vemos isso muito na Escritura, no Antigo Testamento. Receber um novo nome, receber um novo status, uma condição. O que encontramos aqui é essa promessa maravilhosa, em que, do lado de cá da eternidade, a nossa condição é de sofrimento, é bem verdade. É de luta, é verdade. Lidamos com a dor o tempo todo. Verdadeiro. Nossa vida parece muitas vezes marcada por tantas derrotas e fracassos. Isso também procede. Mas, quando formos admitidos completamente à presença de Cristo, tudo isso ficará para trás. Uma nova história definitivamente será começada. Ela já começou. A nova criação começou aqui. Já recebemos um novo coração. Uma nova vida. E um dia desfrutaremos da nossa nova condição plenamente. Ter um novo nome implica nisso. Tá bom, queridos? Então veja, essa epístola nos ensinou a evitar o adultério espiritual, a evitar a idolatria e imoralidade. Há promessas maravilhosas para mim e para você. Parece que os encantos e as propostas da idolatria e da imoralidade são demasiadamente sedutoras, mas elas não podem se comparar a isso. É como C.S. Lewis, uma canção atribuída a ele, um poema dele diz, se eu encontro em mim mesmo desejos que nada nesse mundo podem satisfazer, eu só posso concluir que eu fui feito para outro lugar. É isso mesmo. O prazer sexual é muito pequeno para a sua alma. Os ídolos são muito pequenos, por isso eles só vão te aprisionar. A verdadeira liberdade é servindo ao verdadeiro Deus e há verdadeiro prazer para aqueles que negam o prazer do pecado e da imoralidade. Ora, venham para Cristo, provem do verdadeiro maná que desceu do céu. A justiça dele, a roupa branca dele é a que nos cobre e vivamos de acordo com essa realidade, de que nele nós já somos mais alvos do que a neve. E há a promessa maravilhosa que nós teremos um novo nome. Lembre-se que a consumação se dá num casamento. No casamento, biblicamente falando, o homem dá o nome à sua esposa, não é? Veja, lá isso começa desde o Éden. É Adão que dá nome para Eva. E a prática cristã, judaica, tem sido essa, de quando a mulher casa, ela herda o nome também do marido. Ela substitui o nome do pai pelo nome do marido. E aqui a ideia é que agora ela entra em uma outra relação pactual, lá na eternidade. A igreja, todos aqueles que compõem a igreja, receberão um nome novo. Que maravilha! Vivamos com esperança, queridos. Nesses dias maus, essa é uma promessa encantadora. Vivemos num mundo que parece que Satanás tem um trono nele, mas Satanás não é o grande rei do universo. Ele reina sobre aqueles que lhe pertencem. E só reina assim, porque o próprio Deus o permite. Mas, nesse mundo em que Satanás habita, nós somos chamados a evitar o adultério espiritual, a fugir da idolatria e da imoralidade. Nesse mundo, somos chamados a sermos fiéis. Que Deus nos abençoe no caminho da fidelidade. Amém. Vamos orar?
Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós e aplique a tua palavra no nosso coração. É o que nós te suplicamos, ó Deus, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, está encerrado e até terça-feira, com a graça de Deus.